O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível. Pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram a sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições, que serviam de apoio para seu comportamento, atualmente vêm diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não há tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes, ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou ele faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante e muito importante, atrelado a uma pessoa que eu passei a admirar cada vez mais à medida que fui conhecendo a sua história e a sua obra. Essa citação que eu fiz agora no início desse vídeo é de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco, que nasceu em Viena em 26 de março de 1905. Viktor Frankl foi o criador, o inventor da logoterapia, ou terapia do sentido, da qual eu vou falar mais daqui um pouquinho. Mas eu queria, antes de tudo, falar um pouco sobre a vida de Viktor Frankl, porque a logoterapia, ou a terapia do sentido, está intimamente ligada à própria biografia de Viktor Frankl, como veremos a seguir. Viktor Frankl foi um jovem muito promissor, que muito cedo começa a se interessar por psicologia, por psiquiatria. Tanto é que aos 15 anos ele ainda estava no chamado, que hoje a gente conhece aqui como ensino médio, ele ainda estava nos exames preparatórios, no ensino básico, e ele já começa a se corresponder com ninguém menos que Sigmund Freud. Ele envia uma carta ao Freud, Freud responde a ele, e aí eles passam a se corresponder assim com uma certa regularidade. Infelizmente essas cartas foram perdidas na época da Segunda Guerra, mas ele se corresponde por um longo tempo com Freud. Depois ele vem a conhecer Freud, vê-lo uma única vez, mas ele conhece o Freud o reconhece, fala ainda do endereço que ele morava, que era o endereço que ele colocava na carta e tudo. Então ele desde cedo já se interessa muito por questões médicas e mais especificamente de psicologia e psiquiatria. Em seguida ele entra na faculdade, aos 16 anos ele dá sua primeira conferência. Então antes de entrar na faculdade ainda, ele deu uma conferência estimulado por Freud. E vejam só, era uma conferência já falando sobre o sentido da vida. Então veja, desde muito cedo esse interesse pelo sentido da vida é despertado no pequeno garoto Viktor Frankl. Em seguida, quando ele se forma no ensino básico, no ensino médio, ele entra para a faculdade de medicina. Logo que ele entra na faculdade de medicina, ele conhece Alfred Adler. Alfred Adler era o, digamos assim, o homem da segunda escola de Viena. A primeira escola de Viena é o Freud, a segunda escola de Viena, que é a psicologia individual, é a do Alfred Adler. E aí, quando Freud conhece o Adler, ele fica fascinado pelo Alfred Adler, que era um homem bastante influente, que tinha lá um círculo de psicologia individual, um círculo de estudos dentro da Universidade de Viena, onde o Frankl estudava. Então ele foi professor do Frankl, e o Frankl passou a acompanhar o seu trabalho, mas isso durou pouquíssimo tempo.
né, no prazo de pouco menos de um ano, Frankl começa a discordar do Adler de algumas coisas e no ano seguinte ele é então expulso dessa associação de psicologia individual e aí ele passa a assim, estudar sozinho, né? Então ele já tinha desistido do Freud porque ele percebe que a psicologia freudiana, né, baseada nas neuroses e todas de cunho sexual, não eram lá verdadeiras. Ele discorda, passa a discordar disso, e ele também passa a discordar do Adler, porque o Adler dizia que as pressões sociais causavam no ser humano um sentimento de inferioridade que o levariam às neuroses. Então ele discorda tanto do Freud quanto do Adler. Então ele passa a desenvolver a sua própria teoria, né, a sua própria teoria de psicanálise ou teoria dentro da psicologia. Ele se forma, passa a trabalhar no Hospital Psiquiátrico de Viena por um tempo, ele fica lá. Em 1941, ele se casa. Ele se casa com a esposa Tilly Grosser. Tilly Grosser. E aí ele tem uma paixão assim avassaladora por essa esposa dele, né, com quem ele se casa. Em 1942. Então ele já era um psiquiatra, já trabalhando em hospitais e tal. Mas em 1945, a esposa grávida, né, o sonho familiar dele vai todo por água abaixo. Por quê? Tanto ele quanto a esposa, que já estava grávida, a mãe, o pai e um irmão, são presos pela Gestapo e são levados para os campos de concentração nazistas. E uma irmã dele é a única que consegue fugir para a Austrália, mas eles vão presos e é no campo de concentração que ele perde toda a sua família. O seu pai morreu nos seus braços, a sua esposa foi levada para um outro campo de concentração e lá morreu quando ela saiu, no final da guerra já, ao mesmo tempo que ela foi libertada, ela também teve um problema e morreu. E a sua mãe também, ele fica sabendo que ela vai para um outro campo de concentração, onde ela também morre. Então o Viktor Frankl perde toda a sua família no campo de concentração. Mas algo de muito precioso nasce dessa perda do Viktor Frankl. Por quê? Porque é dentro do campo de concentração que ele passa a desenvolver a sua teoria, a logoterapia, que se tornará depois a sua grande obra, né? a obra de sua vida, qual ele vai divulgar aí mundo afora e que hoje se consolida como uma terapia muito eficaz para problemas de depressão, problemas de que é o que ele chama de neurose existencial, né? Frankl fica preso até o final da guerra. Quando chega ao final da guerra, ele sai do campo de concentração, meio sem perspectiva, mas ele consegue arrumar um trabalho e ele também, no ano seguinte, em 46, ele já publica a sua primeira obra, que é a sua grande obra, que é essa aqui, e é de onde eu tirei essa primeira citação desse vídeo. É essa obra aqui, né, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. É uma obra simplesmente maravilhosa, onde ele conta a sua experiência no campo de concentração na primeira parte, e na segunda parte ele fala dos princípios básicos da logoterapia. Então olha, Em Busca de Sentido é um livro que deve ser lido por todo mundo. É uma obra sensacional de Viktor Frankl, publicado pela editora Sinodal, né, em parceria aqui com a editora Vozes, né? Então a Sinodal é uma editora protestante, né, de São Leopoldo, né, da Escola Superior de Teologia, e a editora Voz é uma editora católica. Então ele é apreciado aí não só entre os judeus, mas também entre os católicos e entre os protestantes, né? Então, Em Busca de Sentido, a grande obra de Viktor Frankl. Então ele publica essa obra em 1946 e em 47 ele se casa novamente. Ele conhece uma outra mulher e se casa com ela, que é a Eleonor Schmindt, ou Swindt, uma coisa assim, a pronúncia aí no alemão. Ele se casa com ela e essa esposa vai acompanhá-lo até o final da sua vida. Mas a sua experiência no campo de concentração, então, que é a coisa mais importante de sua obra, porque é lá que ele desenvolve a logoterapia.
De que maneira então ele chega às conclusões que ele chegou? Frankl começa a perceber que no campo de concentração, ou seja, num lugar de completa desolação, de completo desespero, de completa desesperança, onde as pessoas em geral entravam lá já sabendo que iam morrer, ele começa a perceber uma coisa muito interessante, que as pessoas que conseguiam suportar melhor todo aquele sofrimento eram as pessoas que tinham alguma coisa para fazer fora de lá, algum sentido para a sua vida fora daquele sofrimento todo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Por exemplo, desde uma pessoa que fala assim, olha, eu não posso morrer aqui porque eu tenho que visitar a minha avó que está doente num outro país e eu prometi a ela que eu a visitaria antes que ela morresse. Então eu não vou morrer aqui porque eu tenho que visitar a minha avó. E essa pessoa se agarrava a esse desejo e ela conseguia suportar melhor aquilo tudo e de repente ela até saía de lá. Outra questão, por exemplo, que é o que o Frankl chama de sentido último, que é a religião, que é Deus. Então as pessoas às vezes se apegavam a Deus e falavam, eu não vou morrer aqui porque foi Deus que me colocou aqui, ele vai me tirar. Então as pessoas também se agarravam à religião e também conseguiam suportar melhor todo aquele sofrimento, toda aquela tortura dos campos de concentração. Lembrando que Frankl passou por 3 campos de concentração, ou seja, por muito sofrimento, e deu tempo dele ver muita coisa e também passar por muita coisa. Uma coisa interessante que ele percebe, por exemplo, é o que ele chama de autotranscendência. Então ele fala, essas pessoas que estavam imbuídas de um sentido para suas vidas, elas conseguiam sair de si mesmas, né, num nível existencial, e ir em direção a outra pessoa. Isso vai, por exemplo, de encontro, né, conflita com a teoria freudiana, que dizia, olha, se o ser humano for pressionado e enclausurado, ele se transforma num animal. E o que o Viktor Frankl vai dizer? Não, não é isso. O ser humano tem uma capacidade de autotranscendência. Então, quer dizer, por exemplo, a pessoa está num campo de concentração morrendo de fome. Ela recebe um pedaço de pão, mas ela percebe que tem uma outra pessoa que está já em processo de inanição, que está passando muito mais mal do que ela pega aquele pedaço de pão e divide com a outra pessoa, mesmo ela também estando com fome. Então, mesmo em meio a tanto sofrimento, tortura e fome, frio, né, eles passavam muito frio, né, e o Frankl diz que as pessoas então tinham essa capacidade de sair de si, evidentemente num nível existencial, em direção ao outro. Então eles passam a cuidar uns dos outros, assim, em detalhes que parecem bobos para nós hoje, né? Sei lá, emprestar uma escova de dente, ou dar um pedaço de pão, ou passar alguma coisa na ferida de alguém. Então eles passam a cuidar uns dos outros, né? Essas pessoas que estão aí cheias de sentido para sua vida, elas conseguem então transcender as suas próprias dificuldades e cuidar dos outros. Então o que o Viktor Frankl vai dizer? Que há no século XX, nós estamos no XXI evidentemente, mas o século XX é o século da Segunda Guerra e da atuação do próprio Viktor Frankl. Ele diz que o século XX é o século da proliferação das neuroses existenciais. E ele vai dizer que a cura, ou um grande auxílio para essas neuroses, se não a cura mesmo para essas neuroses, é preencher a vida de sentido, né? Por exemplo, ele diz, olha, você pode não ter controlado o que aconteceu na sua vida até agora, mas você pode, daqui para frente, decidir o que você quer para sua vida. Pode ser que você não tenha tido controle até o momento, mas basta você agora tomar para si a responsabilidade de mudar a sua história e, de fato, seguir em direção a essa mudança. E é exatamente aí que está o pulo do gato, né? A diferença da logoterapia para, por exemplo, a psicanálise freudiana. Porque o que a psicanálise faz? Ela tenta
revisitar o seu passado. Então ela fica vendo onde que estão as raízes das suas neuroses, né? Onde que estão os problemas do passado, os problemas que os traumas familiares. Então um psicanalista você se deita lá num divã e ele fica conversando com você, tentando tirar de você essas neuroses, né? Encontrar onde que está o problema lá no seu subconsciente. O que o Viktor Frankl diz é que você precisa se sentar numa cadeira e muitas vezes ouvir coisas difíceis de ouvir e não dizer coisas difíceis de dizer. E o que em tese a logoterapia diz para você? Exatamente o que eu disse agora há pouco, que não importa o que aconteceu no seu passado, não importam os seus traumas anteriores, não importa a vida que você teve, as dificuldades que você teve até então. O que importa é agora, a partir de agora, o que você é capaz de fazer por si mesmo ou o que você é capaz de fazer pelos outros, por alguém, por uma pessoa, né? Então, quer dizer, muitas vezes quando a gente está numa situação de muito problema interior, quando a gente se desprende dos problemas e vai em direção ao problema do outro, isso para nós é extremamente terapêutico, porque você passa a ver que o seu problema não é diferente do problema das outras pessoas, né? Há um conto do Hans Christian Andersen que chama Mágoas do Coração, que fala exatamente sobre isso, né? No final, uma garotinha que tá lá pobrezinha e não consegue brincar com os outros meninos num curtume, né? Num lugar de curtir couro, ela fica triste, mas depois no final diz que as mágoas daquela menina não são diferentes das mágoas de todas as outras pessoas. E quando a gente se dá conta que a nossa mágoa participa da mágoa da humanidade como um todo, porque a humanidade inteira sofre, a gente percebe que os nossos problemas ficam mais leves para nós. Quando a gente partilha o nosso problema, quando a gente partilha o problema do outro, né? Quando a gente sai desse nosso individualismo e vai em direção a outra pessoa. Isso é muito terapêutico e muito bom e muito importante, e é uma das coisas mais interessantes da logoterapia. Eu queria citar mais um pequeno trecho aqui do Em Busca de Sentido, que fala exatamente dessa decisão da pessoa ou se fechar em si mesma ou sair de si e ir em direção a outra pessoa. Acompanhe a leitura então, por favor. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior no campo de concentração acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado já falamos em outro contexto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente na realidade circundante implica certo perigo. Isso porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade, oriunda da forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente e abandonar-se a si mesma, visto que de qualquer forma tudo está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que, muitas vezes, é justamente uma situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente para além de si mesma. Vejam só que interessante. Então, quer dizer, mesmo em meio a grande sofrimento, a pessoa então se esquece, se ela se esquecer que é nesses momentos que ela pode de fato transcender o seu problema para fora de si mesma e ir em direção ao outro, ir em direção a um problema muito maior, que é um problema que não é o problema dela própria, a gente consegue então se concentrar e perceber que a vida é mesmo um emaranhado de problemas dos quais a gente vai escolher se a gente quer enfrentar com coragem, com determinação, com prudência, né? Ou se vamos nos recolher em nós mesmos e passar a sofrer.
uma das causas da depressão é justamente esse ensimesmamento, né? Quando a gente vai para dentro de si próprio e dali não consegue sair, né? O Søren Kierkegaard, que é um filósofo importante dinamarquês, que escreveu um livro chamado O Desespero Humano, ele fala disso. Ele fala que todas as pessoas, sem exceção, sofrem desse desespero. E esse desespero causa esse enclausuramento na gente. E é justamente esse processo de autotranscendência que nos faz ver a vida de outra maneira, enxergar as possibilidades de outra maneira e enxergar as possibilidades existenciais que estão colocadas diante de nós. A esse respeito, Frankl vai dizer o seguinte, olha só: pela maneira com que uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou, na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento ou não. Então, é uma escolha, certo? Como a gente se posiciona diante do sofrimento é o grande trunfo da logoterapia. Então, para você, por exemplo, que sofre de depressão, né, e isso nos conecta com o vídeo anterior que fala sobre depressão, né, e eu dou lá algumas dicas de leitura do Henry Nouwen, que também teve uma vida de bastante sofrimento e que conseguiu superar, de certo modo, as suas dificuldades, se doando para outras pessoas, né, passando a viver num abrigo, né, para pessoas com deficiência. Então, o Henry Nouwen encontrou o seu destino inevitável, né, ou ele resolveu se doar a essas pessoas, então ele passou a suportar melhor o seu próprio sofrimento. Então, se você tem depressão, saiba que um bom exercício é tentar sair dessa situação em direção a ajudar outras pessoas. Eu sei que não é fácil, é claro, estou falando aqui não menosprezando o seu sofrimento, mas dizendo que esse é um exercício bom de se fazer, é um exercício muito proveitoso para quem está sofrendo, né? Tentar sair do seu próprio sofrimento em direção ao sofrimento do outro. Você pode também procurar um terapeuta que atende, né, com a logoterapia. Você também pode fazer cursos de logoterapia. Eu queria inclusive aqui deixar a dica de um perfil do Instagram que é muito interessante, que é do Dr. Alberto Neri, né? É o Logoterapia BR no Instagram, @logoterapiabr, do Dr. Alberto Neri. Ele dá lá muitas dicas sobre logoterapia. Ele é uma pessoa dedicada exclusivamente a isso, né? Ele é um psicólogo, né? Ele é teólogo, psicólogo, doutor e mestre em psicologia, né? Então ele é o criador do Instituto de Psicologia e Logoterapia. Não sei se dá para ver aqui na tela do meu celular, né? Se vai ficar ruim. Eu acho que não dá para ver, né? Mas siga lá o perfil do Dr. Alberto Neri, tem muitas dicas lá, ele fala bastante também do Viktor Frankl, é uma pessoa que eu tenho seguido com bastante atenção e satisfação. Ele também dá cursos EAD sobre logoterapia, então acompanhe lá o perfil dele, @logoterapiabr, para saber mais informações. E eu queria, por último, além do Em Busca de Sentido, sobre o qual eu já falei, eu queria então indicar mais 2 livros absolutamente fundamentais de Viktor Frankl. Ele tem muitos livros publicados inclusive aqui no Brasil, mas eu queria deixar a dica de 3 livros somente, aí você pode, através desse, procurar outro, certo? Esse aqui é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, publicado pela Realizações, né?
traduzido pelo meu grande amigo Carleno Bocarro, escritor também, que publicou pela Realizações. Esse livro é muito interessante, ele também tem vários ensaios sobre logoterapia, bem interessante, olha lá, Caminhos para Encontrar a Razão de Viver. É um livro muito bom, é um livro fininho, tá vendo? Ó? Muito legal, muito interessante, do Viktor Frankl. E, por último, a sua autobiografia, um livro de memórias do Frankl, também publicado pela Realizações, que é O que Não Está Escrito nos Meus Livros, Memórias de Viktor Frankl. Tá aqui, olha só, publicado pela Realizações, um livro maravilhoso, também tem fotos aqui, relatos também, um livro bastante interessante. Então, Viktor Frankl, para você que não conhece, conheça. Há também no YouTube uma entrevista maravilhosa. Nós vamos deixar aqui o link aqui na descrição desse vídeo com essa entrevista. É uma entrevista de 30 minutos aproximadamente com o próprio Viktor Frankl, já velhinho, né? A paixão com a qual ele fala sobre a logoterapia é algo simplesmente extraordinário, assim. Viktor Frankl foi assim, o meu amigo Eupídio Fonseca, que é um grande amigo meu, ele dizia que se o Viktor Frankl não fosse judeu e fosse católico, ele poderia ser canonizado, porque Frankl foi verdadeiramente um homem santo mesmo, que fez muito pela humanidade e merece então ser muito mais conhecido do que é hoje. Então quem faz psicologia, por exemplo, às vezes passa o curso todo sem conhecer Viktor Frankl, sem saber quem foi Viktor Frankl. Então é muito importante procurar sozinho essas informações, se não as tem quem estuda psicologia e às vezes se forma sem saber, né? Então procure. Há muitos livros em português, como eu disse, além desses 3 que eu já falei, né? A própria Realizações publicou outros livros, vem publicando a obra de Viktor Frankl. Então acompanhe as publicações e também leia os livros. É muito importante ler o Viktor Frankl e ver. Assista essa entrevista e se apaixone, assim como eu me apaixonei por Viktor Frankl e por sua obra. Um último detalhe que eu queria falar é que o Viktor Frankl também veio para o Brasil. Ele veio ao Brasil 3 vezes, mas a primeira vez que ele veio para cá, ele foi em Porto Alegre, em 1984, para um encontro lá sobre logoterapia. Então ele foi, aconteceram 2 coisas muito curiosas, se não milagrosas, nessa vinda dele para o Brasil em Porto Alegre. Quando ele chegou no aeroporto, estavam lá as pessoas dessa associação de logoterapia que tinha lá em Porto Alegre, né, para a qual ele foi palestrar lá para esse grupo, e lá também chegou para recebê-lo, e ele não sabia, e as pessoas que o esperavam também não sabiam, a sua cunhada, né, a irmã da sua esposa, que conseguiu sair também dos campos de concentração, e no final da guerra eles migraram para o Brasil e moravam lá em Porto Alegre, tanto ela quanto o pai. Então ele se encontra com a cunhada, então tem um momento bastante emocionante ali com a cunhada, e também quando ele estava indo embora, aconteceu outra coisa absolutamente milagrosa, porque ele estava no aeroporto despedindo das pessoas, de repente se aproximou uma senhora e falando com ele num dialeto Yiddish lá que ele falava e tal, e ele se aproxima da senhora, conversa com ela, a esposa e as outras pessoas ficam aguardando. Quando ele volta, ele conta, essa senhora estava no campo de concentração junto com a sua esposa e é quem a teve nos braços no momento de sua morte. Então sua esposa sai do campo de concentração e morre quase no mesmo instante da saída. E essa mulher que estava aqui no Brasil também, que estava procurando pelo Viktor Frankl já há bastante tempo, o encontra e conta detalhes, né, sobre a morte da esposa, e se eu não estou enganado, entrega a ele uma corrente com um pingente, né? Então ele tinha um grande amor por essa esposa, ele guardou durante toda a sua vida, mesmo casado com essa segunda esposa e com todo o respeito que tinha por ela, ele guardava um retrato dessa sua primeira esposa na sua mesa, né, na mesa de seu consultório. Então Frankl era um homem bastante devotado, assim, né? Então ele, por exemplo, quando veio aqui também ao Brasil, ele pede um hotel para ficar num hotel e com um quarto extra, porque ele fala, olha, porque eu queria nesse quarto extra, eu gosto de rezar os salmos todo dia, né, em voz alta, então eu preciso de um quarto para eu ficar sozinho, que aí eu recito alguns salmos, né, em hebraico, né, aramaico,
mas eu gosto de fazer isso em voz alta e sozinho. Então ele era um homem bastante devoto, assim, um judeu bastante devoto e um homem digno de ser conhecido e sua obra divulgada. Você, então, que sofre aí de uma certa tristeza, que está com problemas para se encontrar, é uma tristeza que você não conhece bem, que não consegue controlar, procure por esse livro Em Busca de Sentido, leia, tente lê-lo, tente apreender aquilo que o Viktor Frankl nos ensina. Também siga lá o perfil do Dr. Alberto Neri, pegue as dicas que ele dá lá, se quiser fazer o curso, ou então pedir a ele indicação, né? Eu não sei se ele tem um consultório, mas indicação de terapeutas de logoterapia, né? Aqui em São Paulo, na Vila Mariana, também tem um centro de logoterapia em que eles dão cursos de pós-graduação. Então, assim, é uma ciência conhecida, assim, por muita gente, mas infelizmente também pouco conhecida do grande público. Então espero que você tenha conhecimento, que esse vídeo te ajude a procurar, não só pela obra do Viktor Frankl, pela sua biografia, pelo vídeo que eu vou indicar, né, que eu indiquei e vou deixar aqui, mas também que você busque ajuda para os seus problemas e que a logoterapia possa te ajudar. É claro, como eu falei no outro vídeo, há uma depressão que só é solucionada, né, ou estabilizada através de medicamentos. Então não deixe de procurar um médico, né? Não estou aqui te dando dicas de medicina, né, mas só uma dica de um autor e de um tipo de tratamento que pode ser muito bom como auxiliar no tratamento de depressão. Então é isso aí, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.